Boa tarde. Boa tarde. Que todo mundo seja bem-vindo ao segundo dia do segundo simpósio de Arquitetura e Urbanismo, 50 anos de Aprendendo com Las Vegas. E hoje a gente tem um tema muito especial, que é o reconhecimento da mulher no campo da arquitetura e do urbanismo. Comigo, aqui, tenho a honra, prazer, a alegria de estar do lado da Bianca Antunes, que é jornalista, e da Simone Sayeg, que é arquiteta. E a gente sabe que durante muito tempo a história foi protagonizada e escrita por homens, e assim as mulheres aprenderam a olhar para si e a olhar para o mundo a partir de uma perspectiva masculina. Por conta de uma construção cultural, o universo masculino foi estabelecido ao redor daquilo que está ligado ao trabalho. A educação masculina é voltada, orientada para o exterior, enquanto que a educação feminina foi, e ainda é, na maior parte das vezes, voltada para a família e orientada para o interior. Isso está relacionado à nossa própria fisiologia, que acaba por reverberar na construção da nossa psique coletiva. Ser feminista não é apenas sobre conscientizar os homens do lugar e da importância do potencial das mulheres. É também sobre nós, mulheres, nos reconhecermos na inteireza de quem somos e do nosso protagonismo nos mais diversos campos de atuação profissional e social. Ter uma postura feminista não é apenas conscientizar os outros, é também saber agir. E o reconhecimento da mulher no campo da arquitetura e do urbanismo se faz mais do que necessário. E para isso, hoje a gente está aqui recebendo Simone e Bianca. Então, bem-vindas. Obrigada. Está me ouvindo bem com esse? Tá. Obrigada, é uma honra estar aqui para falar sobre as mulheres na arquitetura e esse grupo especial de mulheres que a gente, por um tempo, conviveu nesse projeto, que é o Super Arquitetas. E antes de começar a falar realmente sobre isso, a gente vai fazer um pouquinho uma provocação com vocês. Nós vamos mostrar alguns projetos e vamos conversar um pouquinho sobre eles com vocês. Bom, essa casa, esse desenho dessa casa, é um desenho do escritório do Frank Lloyd Wright. Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar desse arquiteto. São estudantes. É um arquiteto importante nos Estados Unidos, marcou uma época. E esse é um desenho do escritório dele, que tem como autoria o escritório dele. É um desenho de uma prairie house. Prairie houses, ele projetou várias delas, são casas que ficam na periferia da cidade, principalmente de Illinois, e ele projetou várias dessas, e vários desenhos como esses venderam essas casas, foram usados como instrumento de venda dessas casas. Esse é outro desenho de outra prairie house, também do Frank Lloyd Wright. E esse tipo de desenho virou uma marca mesmo no escritório de Frank. E é considerado um dos desenhos mais importantes, esse tipo de desenho é considerado um dos desenhos mais importantes na história da arquitetura, do desenho de arquitetura. Marcou realmente um novo estilo de desenho. É um desenho que, se vocês forem perceber, ele engloba, no primeiro plano, a vegetação e a arquitetura, como se fosse alguma coisa só, remetendo aos desenhos japoneses. Tá? É de uma grande beleza e tem grandes considerações artísticas sobre esse tipo de desenho do escritório dele. Desculpa, esse é outro desenho, tá? Do escritório de Walter Griffin. Tá? Esse desenho foi o desenho vencedor da capital da Austrália, Canberra. Então, esse mais um conjunto de desenhos
impressionou muito os jurados do concurso e Walter venceu esse concurso por meio desses desenhos, que são desenhos da cidade, é um plano urbanístico da cidade de Canberra, da capital. E o que esses desenhos todos que eu mostrei... Tem mais um? Ah, tem. Mais um desenho. Aqui esse... Eu posso puxar? É que esse desenho também é do plano de Canberra, é um desenho do plano urbanístico. E também esse desenho foi vencedor, né, para o Walter Griffin realizar essa construção da capital da Austrália. Tá? E esses desenhos todos que eu mostrei para vocês, o que eles têm em comum? Eles não foram feitos nem por Frank Lloyd Wright, nem por um arquiteto da sua equipe, nem por Walter Griffin. Esses desenhos foram feitos por uma mulher. Foram feitos por Marion Mahoney Griffin, uma mulher que trabalhou quase 15 anos no escritório de Frank Lloyd Wright e depois um grande tempo com o seu marido, Walter Griffin. Mas grande parte, ou a maior parte dos créditos desses desenhos foram dados aos escritórios ou ao marido dela, Walter Griffin. E é um desenho que realmente é considerado um marco no desenho de arquitetura, por todas essas qualidades que eu já falei, de englobar a natureza, fazer em primeiro plano, remeter a desenhos japoneses. E, por conta desses desenhos, muitas das casas, e principalmente esse plano urbanístico para Canberra, foi eleito como vencedor. Só um pouquinho. Vamos lá. Ela, a Marion Mahoney. E aqui é uma carta do nosso jogo Super Arquitetas, no qual a gente, de maneira lúdica, a gente trouxe a história dessas mulheres de volta, para conversar sobre elas, para a gente lembrar delas, para se falar sobre elas, para elas não ficarem esquecidas. Quando eu fui pesquisar sobre ela, eu fui pesquisar como é que se ouvia o nome dela, porque nunca tinha ouvido falar dela. Eu achei importante saber como é que se fala e ouvir o nome dela. Eu fiquei até assim, emocionada, feliz de ouvir o nome dela, porque eu acho que poucas pessoas ouviram falar dela, ouviram o nome dela, um som no ouvido, sabe, do nome dessa mulher. Agora sou eu. A gente vai fazer um jogralzinho aqui. Esse é o Edifício das Mulheres. Ele foi construído em 1893 para a Exposição Internacional de Chicago. Houve um concurso de ideias para a sua construção. E, como ele era um edifício em que eram para serem expostos artes e criações de mulheres. E a ideia é que a arquiteta que participasse, né, que ganhasse o projeto, fosse uma arquiteta mulher. Quem venceu esse projeto, esse concurso, que, enfim, só poderiam ser mulheres, a vencedora recebeu $1.000. Isso representava de 3 a 10 vezes menos do que um arquiteto homem costumava receber para o mesmo tipo de projeto. Aí, quem venceu foi a Sophia Hayden. Ela era recém-formada em arquitetura, primeira mulher a entrar na faculdade de arquitetura do MIT, e se graduou com honras. A segunda foi a anterior que eu falei. Logo depois de se graduar, ela começou a dar aula de desenho, porque ela não encontrava trabalho na área. Até que chegou o concurso. E pode parecer maravilhoso ganhar um concurso, né? Mas, para um projeto daquele tamanho, a pressão e responsabilidade sobre ela foram muito grandes. Imagina que ela fez um projeto de 2 andares e, na hora, queria um pavimento a mais. E, na hora, queria... Os arquitetos já conhecem, né? A questão do cliente.
Acontece que ela deve ter ficado muito nervosa muitas vezes, quem aqui não ficaria. E dizem que ela surtou. E chamaram ela de louca. Temos algumas mulheres aqui, eu quero saber quantas mulheres aqui já foram chamadas de louca por serem assertivas demais ou defenderem suas ideias. Eu já fui, não sei quem mais aqui já foi. O fato é que colocaram ela num sanatório, ela não esteve na inauguração do seu prédio e ela nunca mais trabalhou como arquiteta. Bom, eu não sei se vocês já viram essa casa chamada Bath House, do Louis Kahn, que é um arquiteto super famoso, diz que também foi precursor do estilo moderno. Eu acho que vocês vão ter aula, não sei se já tiveram, sobre ele. Muito famoso. Essa é uma casa icônica para ele. Ele próprio diz que, para ele, é essa casa que gerou o estilo dele e toda a produção dele depois. Tá? E esse é o City Tower, que é um projeto que não foi construído para Filadélfia, para a cidade da Filadélfia. Também é um projeto que aparece no escritório de Louis Kahn. E dizem que também teve uma participação do Robert Venturi, a propósito. E também é um projeto insensado. Ele foi exposto no MoMA e foi bem cultuado. Na época, não foi construído, tá? Infelizmente, de novo, o que esses projetos têm em comum é que, na verdade, esses projetos foram feitos por uma mulher. Annie Ching. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ela trabalhou quase 10 anos no escritório de Louis Kahn. É sabido, não vou falar fofocas picantes, mas ela foi praticamente uma companheira extraoficial dele. Teve uma filha dele, e ela tem um livro em que o livro tem as cartas em que eles se corresponderam quando ela foi para a Europa para ter essa filha, e é notório no livro que ela é autora da torre, desses sólidos geométricos do qual ela gostava muito, e ela dava aula sobre esses sólidos geométricos e o jeito de estruturá-los na arquitetura. Então, ela fez essa torre, ela projetou e desenhou em zigue-zague esses triângulos, e o Kahn teve uma participação na base da torre. Isso é falado, e se chama Torre do Kahn. E isso é falado muito, né? E a Bath House também, que Kahn diz que é um grande projeto. Na verdade, foi uma ideia dela. Ele falou: Anne, eu preciso resolver o problema da casa, eu não estou conseguindo resolver o partido, a planta, como que a gente resolve? Ela veio com a ideia de fazer em 2 retângulos que se cruzavam, com essa luz solar central, zenital, porque ela tinha vivido no Japão e tinha ido em casas de banho. Então, ela tinha essa experiência de casas de banho, e ela que deu esse projeto, ela que desenhou e ela que deu a ideia, tal. Mas nunca. Tanto que existe um site hoje dessa casa que é inteiramente dedicado a essa casa e não toca no nome dela. É do Louis Kahn. Ela tem esse jogo... cadê o joguinho? Aparece? Ela também fez esse jogo... não aparece. Aquele joguinho também foi ela que fez, são Ting Toys, é um joguinho de montar para crianças, né? Que eu e a Bia, a gente vai ver se a gente traz aqui para o Brasil. A gente sonha grande. Mas e ela também, ela foi uma das primeiras mulheres a concluir o mestrado em Harvard, e sempre se dedicou à pesquisa, mas depois que ela saiu do escritório do Louis Kahn, ela fez algumas casas, mas depois meio que ela se ressentiu de tanta falta de reconhecimento, e ela parou com os projetos de arquitetura. Deixa eu ver se é isso.
Esse vocês conhecem. Esse é o MAN, no Rio. É um projeto do Eduardo Ride. Uma mulher foi gerente de obras desse edifício. E esse também do Ride é o Pedregulho. Também no Rio de Janeiro, concluído em 54. Mas talvez o que poucas pessoas saibam aqui do papel que uma mulher desempenhou para que esse edifício fosse concluído e existisse como edifício e como habitação social. Alguém sabe quem é? Carmen Portinho. Ela é a mulher por trás desses 2 projetos, né? Ela gerenciou e entregou o MAN, e ela que teve por trás da construção do Pedregulho, como lutando mesmo dentro do poder público para que ele acontecesse como habitação social. Ela foi uma das primeiras pessoas a trazer o conceito de habitação social ao Brasil. E ela criou e foi a primeira diretora do Departamento de Habitação Popular no Rio de Janeiro. Ela também foi a terceira mulher a se formar em engenheira civil no Brasil e a primeira a receber o título de urbanista. Carmen, ela dentro dessas outras mulheres que a gente trouxe, talvez até por estar mais perto, a gente trouxe algumas pioneiras, mulheres pioneiras, né? Ela teve e tem algum reconhecimento, ainda que nem tão forte quanto os arquitetos homens. E Carmen, ela foi uma ardente defensora dos direitos das mulheres, então ela esteve muito presente na luta por direitos das mulheres. E ela esteve na luta muito próxima para as mulheres conquistarem o voto no Brasil. E já que a gente está em tempo de eleições, é importante salientar que as mulheres só conseguiram o voto em 1932, há 90 anos. Opa, está invertido. Antes de eu concluir, falar sobre essa arquiteta, eu só queria voltar na Marion, que eu não falei um dado muito importante e bem dramático, assim, que eu acho que revela bem como era o processo de uma mulher trabalhar sozinha, ser arquiteta. Ela morreu com 90 anos e no atestado de óbito marcaram indigente. Ela morreu como uma desconhecida, porque não sabiam, não tinham notícia de quem ela era, o que ela tinha feito e o legado dela para a arquitetura. É só esse detalhe. Bom, essa é um projeto. Essa arquiteta que eu vou falar, ela vai estar aqui, não vai ser ao vivo, mas vai ser, né, online. E eu já vou falar o nome de quem é, porque ela sempre esteve presente sempre foi dado crédito a ela em todas as autorias de projeto que ela teve com o marido dela, o Ello Maia, é a Jo Vasconcelos. E esse é um projeto, e eu quis trazer esse projeto porque esse ela fez sozinha. Depois que faleceu o Ello, ela montou um escritório de arquitetura, e esse é o Museu da Cachaça, em Minas Gerais. Eu não vou falar muito, porque vocês vão ter bastante sobre ela. Aqui é quando ela... o que ela conta, né, a Jo? Ela falou que ela nunca sofreu nenhum tipo de discriminação dentro do escritório, que o marido dela era muito tranquilo, todo mundo que trabalhava era bem tranquilo com relação a isso, mas que ela sofria fora do escritório. Uma certa... as pessoas não davam crédito para ela, era o Ello, e ela trabalhava igualmente. Então, fora, na sociedade que vivia fora, nos contratantes, ela sofreu bastante discriminação. E ela falou assim, eu preciso fazer alguma coisa que o Ello não saiba, porque ela pensou, eu preciso dessa inteligência de me destacar de alguma maneira que ele não faça. E ela foi fazer um curso de restauro
um curso super importante que veio que ela nem poderia fazer, veio gente assim da Europa. E ela foi fazer esse curso de restauro e depois deram para ela fazer, ela pegou essa capela, que é uma capela de uma fazenda, Ouro Branco, é a capela, gente, eu esqueci o nome, super famosa. Capela de Santana do Pé do Morro, que é da fazenda Ouro Branco. É entre Ouro Preto e Ouro Branco, essa capela. E ela pegou o restauro dessa capela, e assim, depois que ela fez o restauro, porque ela era a única do escritório que sabia fazer, ela, para o escritório jorraram projetos de restauro de fazendas, de casas de fazenda. Foi um boom para o escritório. Ela conta que o escritório ganhou muito dinheiro com isso. Mas, mesmo assim, ainda tinha alguns desconfiados. E, quando ela resolveu fazer e pegou este projeto, que é o projeto da Praça da Liberdade em Minas Gerais, só assim que ela foi reconhecida como uma grande arquiteta e uma grande história na arquitetura de restauro, em paisagismo e em projeto. Que ela restaurou essa praça, ela teve que transportar todos os... tinha uma feira, aí ela teve que tirar todos eles, lutou, apareceu na televisão, foi ameaçada de morte. Tem uma história, Jo Vasconcelos, de luta pelo que ela acreditava. E foi só depois dessa praça que ela foi reconhecida como uma grande arquiteta que sabia lidar com o urbano, com o rural e com todas as outras coisas em arquitetura. Olha ela aí, é isso. Ela também está no nosso jogo. Obrigada. E aí a gente chega ao livro que é a razão desse encontro, né? Aprendendo com Las Vegas, uma das obras mais significativas do pós-modernismo. E, bom, vocês sabem de que eu vou falar agora. A gente... bom, esse livro é feito foi escrito por 3 autores, e a Denise Scott Brown é uma das autoras. A gente tem no prefácio, quem tem acesso ao livro, acho que o livro está esgotado, né? Mas quem tem acesso ao livro tem um prefácio da edição revisada que é muito interessante, que a Denise escreve. E ela, entre algumas contando o que foi revisado e por que foi revisado, ela traz algumas questões que eu achei muito bacanas de trazer aqui, que primeiro, ela conta que no lançamento do livro foi difícil convencer os jornalistas e outros arquitetos a citar os coautores, porque era sempre o livro do Venturi. E que isso levou ela a escrever um artigo sobre o tema, que se chama Sexismo e Estrelismo na Arquitetura, que depois eu vou dar um trechinho para vocês. E ela disse que, na tentativa, na revisão para a segunda edição, que eles fizeram foi algo muito bacana, que eu acho que é algo que a gente pode, inclusive, no nosso dia a dia, olhar para isso criticamente, que foi dessexualizar o texto. Então, conforme o costume mais sadio e humano de hoje, o arquiteto não é mais referido somente no masculino. Então, no livro, quando se fala do arquiteto, ele não é só o arquiteto homem, é o arquiteto e as arquitetas. E a Denise, na verdade, aqui eu trouxe o livro e trouxe um exemplo de uma outra obra, que é o Memorial Benjamin Franklin, que ela também fez com Venturi, só para entender um pouco, né, que não é só que é tanto obras teóricas quanto obras construídas. Mas a Denise, ela traz uma força muito grande, porque ela fala, né, ela diz, isso é sexismo, isso estou sendo apagada. E ela ela é protagonista, né, de uma situações mais simbólicas de sexismo, que é
o Venturi recebeu o Pritzker em 91 e ela não, sendo que a construção dos dois foi sempre conjunta. E houve, inclusive, um caso em 2013 que todo mundo ficou muito na expectativa, não sei se alguns professores lembram, que houve uma petição para reverem o Pritzker de 91. Então, 17 mil pessoas assinaram essa petição, foi para o Pritzker. O Pritzker analisou, supostamente, respondeu falando que não poderiam mudar, porque eles não poderiam mudar a decisão de uma época passada, que isso refletia a época passada. Fica aqui para a gente pensar e decidir o quão simbólico seria, né, eles reverem isso. E aí eu vou ler rapidinho, é um parágrafo, um trecho do abstract, na verdade, do Sexismo e Estrelismo na Arquitetura. Eu traduzi, porque eu não encontrei em português. E ela conta que a maioria das profissionais mulheres pode contar histórias de horror sobre discriminação que sofreram durante suas carreiras. E as histórias incluem curiosidades sociais, bem como grandes traumas. Mas algumas formas menos comuns de discriminação surgiram quando, já no meio da minha carreira, casei com um colega e começamos nossa vida profissional no momento em que a fama, embora não a fortuna, o atingiu. Eu assisti como ele foi transformado em um guru da arquitetura diante dos meus olhos, e até certo ponto, com base em nosso trabalho e no trabalho do nosso escritório. Então, acho que isso é um pouco do que a gente quis trazer aqui, da gente conseguir olhar para o trabalho dessas mulheres, e a gente trouxe 6 histórias, no jogo a gente traz 32, de muitas mulheres, assim, algumas que foram mais apagadas, outras que fizeram grande sucesso, muitas pioneiras, muitas também de contemporâneas, mas que contam boas histórias. E acho que é só... A gente sofreu muito em colocar a história nesse pedacinho pequenininho, assim, mas é isso, é uma instigação. E aí, na verdade, a gente fez Vou levantar aqui. A gente fez umas cartinhas aqui que eu queria passar para vocês. Vocês podem responder agora, ou vocês podem guardar, responder depois, responder metade agora, metade depois. Mas acho que é um pouco para ficar com a gente, para a gente refletir. São 3 perguntas. 3 arquitetas e urbanistas que admira, 3 obras de mulheres arquitetas, urbanistas, e 3 desafios que as mulheres arquitetas ainda enfrentam na profissão. Talvez alguns de vocês nunca tenham pensado nisso. Então, por isso que isso é uma instigação. E é um pouco para a gente abrir os olhos para o que as mulheres estão fazendo, abrir os olhos para o que está sendo publicado, né? O que está sendo publicado nos sites de arquitetura, nas revistas de arquitetura. As mulheres estão lá? Se não estão, onde estão? E fazer esse exercício da busca, né? Então, eu vou... Se vocês puderem... Quem quiser pegar mais, pode pegar. A gente fez bastante. Se vocês quiserem distribuir, dar de presente para alguém, pode. Você quer? Se alguém quiser compartilhar algum desses desafios, ou alguma arquiteta que acha que... Eu vou até vir para cá, se alguém quiser, eu tenho o microfone.
Não, para ficar para você. Eu acho que é isso mesmo, é para estar ali contigo, sabe? Você coloca no livro, de repente você encontra ali e te instiga e vamos pensando. Alguém quer compartilhar alguma ideia? Porque são muitos desafios? Ou... Mas se alguém quiser falar de uma arquiteta que conheça, que queira... Graças a Deus. Lana Tramberg é uma dinamarquesa fantástica, tem vários edifícios habitacionais. Eu vou te dar aqui porque está gravando. E aí, eu tenho feito. Lana Tramberg é uma arquiteta dinamarquesa. Aliás, eu acho que é interessante também isso como culturalmente falando, né? Os países escandinavos têm uma outra relação governamentalmente falando, politicamente falando, políticas de Estado. Exatamente. Até o homem fica em casa também, enquanto a mulher trabalha com os filhos. Então, e lá é muito diferente. Então, essa Lena Tramberg eu acho fantástica, uma arquiteta que tem vários projetos muito interessantes. Ela tem um projeto de habitação, na pergunta aqui, né? 3 obras. Ela tem um projeto de habitação estudantil, que é circular, que tem um pátio muito legal. Esse projeto que eu vejo várias vezes as alunas e os alunos usando ou usaram durante muito tempo como referência, assim, mas como vocês estão trazendo, né? Muitas vezes ninguém sabe que é uma mulher, né? Inclusive pelo nome dela, meio estranho, Lene Tramberg, uma coisa meio diferente, enfim. Por isso eu queria compartilhar ela, que eu acho muito legal, para o pessoal como referência. Eu acho uma baita de uma arquiteta. Obrigada. Mais alguém quer compartilhar algo? Ou uma obra, uma arquiteta, um desafio? Como estudantes, tem um desafio nessa área? Não sei, eu acho que o desafio ainda é... O desafio maior ainda é a busca por igualdade. No fundo, eu acho que o que a gente constata aqui é absoluta assimetria dos diversos processos que envolvem o homem e a mulher na arquitetura, né? A história da Denise, a própria Jo, me parecem 2 casos, né? As 2 casam, né? A Denise sempre muito bem-humorada, porque isso é interessante, né? Porque o texto do Venturi em complexidade e contradição é visível, é nítido que são 2 autores diferentes. Quem quiser ler Venturi, pega a complexidade e contradição. Quem quiser encontrar Denise, leia Aprendendo com Las Vegas. A principal diferença para mim é o bom humor. A ironia corrosiva que ela tem, que revela no abstract que você nos trouxe aqui, num texto sensacional. Esse texto inteiro merece ser lido, não só pelas mulheres aqui presentes, mas por todos aqui presentes, porque é um texto, se não me engano, de 70, né? É lá, logo depois do 77, enfim, não é um texto contemporâneo, né? E acabei indo reler esse texto agora para justamente me preparar para o simpósio, e é tão contemporâneo, né? Ou seja, o que ela conta ali me parece ainda fazer parte do processo, né? O Pritzker agora, felizmente, é Lacaton e Vassal, né? Felizmente. Mas assim, a gente começa a mudar, mas eu tenho a impressão que o processo ainda, a busca por igualdade, está muito distante. É um mundo masculino, especialmente o mundo da arquitetura, e o mundo masculino no Brasil, né? Onde a obra, por exemplo, a gente está falando aqui de um ambiente do projeto. O ambiente da obra, só quem participa desse contexto da obra no Brasil, da construção, estou falando quem vai no canteiro de obra, né? E aí, professora Mariana, para falar de arquiteta, a professora Mariana Del Canton, nossa colega, tem histórias sensacionais, ela é recém-formada, trabalhando num canteiro de obras com engenheiros. Ou seja, essa é uma história de uma década atrás, certo, Rodrigo? Acho que menos até, né? Então, eu tenho a impressão que ainda é um processo que se constrói lentamente, cheio de idas e vindas,
com avanços nítidos, acho que isso também seria negar a realidade, mas que me parecem ainda totalmente insuficientes para o tamanho do desnível, para o buraco que existe ainda nesse campo da aceitação, eu diria, da mulher. Eu acho que não é nem reconhecimento, é pior, talvez. Muitos lugares não se aceita. O canteiro de obra é um lugar que não se aceita a mulher. É um lugar que a mulher é vista como objeto de piada, chacota, sempre com conotação sexual. Então, não sei, talvez tenha dado uma visão um tanto quanto pessimista. E não tem um lugar de fala aqui. Eu sou um observador que não sofreu na pele esse tipo de... Já sofri outro tipo de discriminação literalmente na pele, ou no cabelo. Mas estas, de caráter sexual, nunca vivi num canteiro de obra. Mas é nítido a presença majoritária de homens no mundo da arquitetura e do urbanismo no Brasil. No campo do projeto, isso é um pouco menos nítido. No que tange o canteiro de obra, uma realidade ainda árida. E na escola, o oposto, né? E nas escolas, o oposto, né? Quantidade de mulheres. Então, né? A inversão. Isso é interessante porque, assim, em psicologia social tem um conceito de minoria psicológica, que ele pode ser a maioria, mas ele é considerado uma minoria porque tem uma voz como uma minoria, uma voz menor. E nós temos 65%, segundo uma pesquisa do CalBR, são 65% de mulheres arquitetas em 2020. E 35% de homens, ou seja, nós somos uma maioria, mas parece que ainda é minoria psicológica. Então, esse é quase um paradoxo, precisa ser equalizado mesmo. E eu acho, né, que num canteiro de obras isso fica muito mais visível. Isso não há o cuidado de se velar, né? Mas não quer dizer que isso não aconteça em outros estratos, né? De uma forma mais sutil. Isso é importante, né? Da gente salientar. Enfim, vamos lembrar, por exemplo, né, que demorou para as mulheres poderem dar aula de arquitetura, né? Que, enfim, a Alina Bobardi, quando foi homenageada na FAO, demorou para ser aceita. Era a mulher do Bardi. A Bauhaus não tinha mulheres professoras, Verhutemas tinha homens e mulheres professoras, mas era uma situação de revolução, enfim, no contexto da União Soviética. Se a gente olhar para o número de... Hoje eu estou muito feliz que eu estou vendo que está equilibrado, alunos e alunas, né? A gente está aqui num momento muito bonito nesse sentido. A gente está com uma maioria de professores, né? Temos uma professora, Andréia, ali, né? Mas se a gente olhar a proporção em termos de alunas e no corpo docente a proporção homem-mulher, ainda é, né, muito diferente. Então, tem uma geração que vem aí com um papel bastante importante de fazer essa transformação, de trazer um olhar que é um olhar diferente. Eu não acho que homens e mulheres sejam iguais, eu acho que têm que ser tratados de maneira igual nas suas diferenças, né? Somos diferentes, tem sensibilidades diferentes, e que bom que somos complementares, né? A gente não precisa dos homens, a gente quer os homens junto, isso é muito bom, né? Assim como, enfim, os homens também se valem muito desse equilíbrio. O feminino e o masculino está dentro de todo mundo. Então, eu queria um pouco aproveitar aqui e fazer uma pergunta, né? Da onde é que surgiu a ideia de se fazer um trabalho com super arquitetas e por que o jogo? E como é que foi o processo de pesquisa para chegar aí? Acho que, nesse caso, quem vai responder é a Bia. Foram 3 perguntas em uma, hein, Lu? Eu pego o microfone. Sim. A gente, na verdade, a gente montou a Abstage Editorial para produzir um livro, que era o Casa Cadabra 1, que era um desejo que a gente tinha, que a gente chegou a apresentar para alguma editora. A gente falou, mas aí vamos mudar nosso projeto, a gente quer fazer do nosso jeito. O que a gente faz? Vamos montar uma editora? Não estou fazendo nada. Aí a gente montou. Fialho está ali, Betão, que estava com a gente desde o começo. E a gente fez o Casa Cadabra 1,
E depois a gente fez o Casa 2, que a gente depois mostra para vocês. E a gente estava com muito... Na verdade, o que a gente tem são muitas ideias, e a gente executa só uma parte delas, né? Por questões financeiras, questões... Enfim. Até a gente encontrar uma oportunidade de transformar um projeto em algo real. E a gente tinha 2 desejos. Fazer jogo, fazer coisas que são rápidas, que as pessoas consigam. A gente trabalha muito com a ludicidade, aprender através do lúdico. Então, a gente queria, além do livro, ter um jogo também, né? Partir para esse outro lado, que não é aquela coisa, vou pegar um livro e vou ler, não, mas eu vou aprender jogando. E queríamos falar sobre as arquitetas. Então, a gente pensou num jogo tipo Super Trunfo, em que fossem as mulheres arquitetas. E aí isso foi burilando por um tempo até que a gente encontrou uma oportunidade de editar esse jogo. A gente fez em parceria com a Projeto, que apoiou a gente no financiamento do jogo. E, enfim, acho que essa é uma resposta. E por quê, né? Por que falar das arquitetas? Porque são histórias pouco conhecidas, a verdade é essa. E porque também traz um pouco do inesperado, justamente por serem pouco conhecidas, né? Então, a gente traz histórias de mulheres pioneiras que você nunca ouviu falar, e de histórias de mulheres que trabalharam com arquitetos famosos, como a gente trouxe aqui, e que ficaram escondidas atrás desse nome. Então, a gente quis trazer essa história à tona, né? A gente quis mostrar quantas arquitetas existem fazendo bons projetos, né? E trazendo boas histórias. Quando a gente fala de que tem muitas arquitetas, há muitas arquitetas, eu até queria complementar um pouco do que vocês falaram. Existem muitas mulheres em projeto, mas pouco se fala delas, né? Eu faço muito meia-culpa. Eu fui, por 13 anos, eu trabalhei na AU, fui 7 anos editora da AU, e hoje, olhando para trás, penso, quantas mulheres arquitetas eu publiquei? Será que eu me esforcei o suficiente? Não me esforcei. Assim, deveria ter ido mais, sabe? Deveria ter procurado mais. O que acontece é que um ambiente muito masculino mesmo, né? E um ambiente de um conhece o outro, que você conhece esse arquiteto, que leva... E você acaba ficando num mundo, numa bolha muito masculina. Para você sair dessa bolha, você precisa sair da sua zona de conforto, né? Então, eu acho que é esse exercício que é necessário fazer para sair dessa bolha. Esses dias, eu não vou lembrar o nome, mas era um documentário sobre arquitetos brasileiros contemporâneos. Eram 6 ou 7 arquitetos nesse documentário. Esses minisséries, né, que hoje existem. E eu olhei quais eram os arquitetos, alguns eu não conhecia, mas eram todos homens. Para não falar que eram todos homens, tinha a Luanite junto com o irmão. E eu escrevi. Era um Instagram, escrevi, cadê as mulheres? Me responderam uma coisa que eu estou até agora tentando entender. Talvez vocês, professores de arquitetura, me respondam. A gente procurou, mas é difícil encontrar mulheres em obras de arquitetura estrutural. Imagino que... eu fiquei imaginando, acho que estão dizendo que mulher arquiteta só trabalha com decoração. Mas eu não quis ali continuar. É uma nova categoria, né? Eu olhei e falei... Eu fiquei... enfim, tudo bem. Poderia fazer uma lista de mulheres arquitetas de arquitetura estrutural para eles, mas, enfim, é só um pouco para dizer o quanto 65% das mulheres são arquitetas, mas ali na série... Eu não sei, eu posso procurar, mas enfim...
Eu vou procurar ali no meu Instagram. Vamos lá, vamos todo mundo perguntar nesse Instagram o que é essa arquitetura estrutural. Mas, enfim, é um pouco isso. Eu acho que está nesse costume, né, de só publicar homens, porque é uma bolha feita e a gente precisa entender como estourar essa bolha. Acho que uma delas é reconhecendo a sua responsabilidade, né? Eu reconheço que eu fiz muito pouco, mas eu acho que isso é uma forma também da gente começar a fazer um pouco mais. Então, acho que esse jogo é um pouco disso também. Como é que foi o processo de pesquisa? Foi intenso. Eu achei que fosse mais fácil. Eu achei que ia ser mais fácil. Falei, são poucas, né, informações que a gente precisa. Tinha arquiteta que era fácil, realmente, né? Então, enfim, tem arquiteta que a gente entrava no próprio site da arquiteta e tinha lá todas as informações, quando ela se formou, quantas obras construídas tinha, quais eram as outras, o ano de nascimento, a idade que fez a primeira obra, quantas obras tinha, as premiações e os países onde possui as obras ou livros. Então, algumas eram muito fáceis, assim. Outras, eu falei, o que a gente escolheu essas categorias? Será que dá para mudar? Mas a gente conseguiu, assim, né? Claro, a gente até coloca no jogo. Foi um processo, às vezes, assim, de não saber se o rosto da moça correspondia ao nome dela. Houve uma coisa dessa. Houve um caso desse. Não sabia nem uma imagem da arquiteta. A gente... o que acontece? Uma arquiteta japonesa, uma arquiteta pioneira, a Nobuko, para conseguir informações dela, foi muito difícil. A gente acabou entrando em contato com uma pessoa que estudou a obra dela e passou para a gente as informações que a gente precisava. Então, isso foi algo que aconteceu algumas vezes, a gente entrar em contato com o estudioso da obra da pessoa para ou confirmar alguns dados ou nos dar dados. E essa arquiteta, ela sempre aparecia em outros sites, mas aparecia sempre 3 juntas. Em japonês, a gente às vezes não consegue. Mas não conseguia nem se fosse nada, assim, né? Nem se fosse norueguesa ou dinamarquesa, porque são 3, a gente não sabia quem era quem. Elas apareciam sempre as 3. E a gente, enfim, perguntou para essa pessoa, que foi quem nos ajudou. Então, a gente fez uma super pesquisa até a gente conseguir encontrar quem era ela, né? Então, assim, foi pelos sites, foi por estudantes, estudiosos da obra da pessoa, e procurando muito às vezes, caçando em livros, caçando enfim, todo o material que a gente pudesse ter para conseguir as informações. Esse volume você falou que são 102 cartas? São 32. 32? Eu já aumentei, já queria mais. A gente pode fazer o 2. Por favor, aumenta. Dessas 32, quantas brasileiras? Nossa, agora você me pegou, não sei de cabeça. Mas a gente pode te falar aqui, ó. A Carla Jossaba, a Gabriela de Matos, a Jo, a Lina Bobardi, que é naturalizada brasileira, a Mayumi Watanabe, a Rosa Clias, a Carmen Portinho, a Hermina Maricato, a Nádia Somek, a Raquel Ronick, a Tainá de Paula. Alguém contou? 11. Então, pronto. 1/3. Foi um exercício que a gente fez para a gente ter representatividade brasileira no jogo. Aqui, a gente acabou trazendo norte-americanas e brasileiras, né, quando a gente fez a apresentação das arquitetas, mas tem de todo mundo. Então, uma preocupação nossa foi justamente encontrar em cada região do mundo
algumas arquitetas para a gente trazer, né? Então, nos Estados Unidos, a gente tem muito mais informação e tem muito mais desses casos mais notórios que a gente achou que era interessante trazer, então tem mais nos Estados Unidos, mas é isso, a gente tem no Japão, a gente tem na Nigéria, a gente tem Na Índia. na Índia, enfim, a gente trouxe um pouco, a gente tem no Chile, na Argentina, a gente trouxe um pouco de vários lugares. Isso. Aí, respondendo mais um pouco, só para dizer que a gente não é a primeira a fazer isso, né? A olhar para essas mulheres. Então, aqui eu trouxe dois outros projetos, né, que mostram o trabalho dessas mulheres de formas diferentes, são 2 sites. Então, primeiro é o Arquitetas Invisíveis, que é um projeto brasileiro, muito bom, muito bom. Eles trazem a história de muitas, muitas, muitas arquitetas. Acho que vale super a pena olhar, entrar. São textos bem curtinhos sobre elas, mas são muito bons. E a gente tem esse site que traz histórias, o Pioneering Women of American Architecture, que traz histórias de mulheres arquitetas pioneiras nos Estados Unidos. Então, são 2 sites também que nos ajudaram um pouco a olhar quem são essas mulheres, quais serão as mulheres que a gente vai trazer. Então, primeiro, a gente tem 32, mas a gente partiu, sei lá, de 100. Então, a gente foi primeiro pesquisando quem seriam elas, e depois afunilando para entender quais a gente ia colocar. Uma pesquisa também, perguntamos. Verdade. Não, a gente fez uma pesquisa no nosso Instagram, perguntamos que mulheres vocês gostariam de ver no jogo. Muitos falaram, a gente pegou, contribuição de muita gente para fazer. Porque, na verdade, é isso que é importante deixar claro. Não é que a gente nasceu sabendo sobre esse assunto e sobre como nos reconhecer, como nos reconhecer o nosso lugar no mundo. É uma construção que é diária. Nós estamos aprendendo. Eu não sabia metade das arquitetas. Eu fiz arquitetura há 20 anos e não sabia nada sobre elas, quase. Então, é um processo de descoberta, é um processo de descoberta do mundo, de si, que lugar que eu quero ocupar no mundo, como mulher e como arquiteta. É uma coisa que vocês têm que se perguntar. O que eu quero ser, que voz que eu quero dar? Porque vocês têm uma voz. E ela pode ser muito útil e pode ser muito importante para o planeta. Então, eu acho importante esse tipo de questionamento sempre. O que eu quero deixar, qual é a minha voz, quem sou eu, e o que eu vou pôr nesse mundo de arquitetura. Não essa luta birrenta e, né, que eu acho inglória de ficar nós mulheres valemos mais, não é isso. Mas é essa questão de saber quem é e que lugar que eu quero ocupar nesse mundo, né? Isso daí reverbera, porque vocês têm um livro novo, Cidade, Gênero e Infância. Como é que esse trabalho reverberou nesse último lançamento de vocês? São 2 projetos bastante diversos, né, na verdade, mas eles aconteceram meio que ao mesmo tempo, assim, meio que em paralelo. Esse livro, Cidade, Gênero e Infância, na verdade, ele é um conjunto de artigos. Ele foi organizado pelo Rodrigo Mindlin e pela Gabi Godinho Lima, e a gente apoiou na edição, a gente fez uma coedição junto com a Romano Guerra. E ele traz, acho que a questão do gênero está muito presente, mais no uso da cidade. O gênero chega não na questão da profissão, mas de como as mulheres estão usando a cidade, de como a cidade não foi construída pensando na mulher e sim num homem branco. Então, eu acho que, enfim, traz histórias muito, muito importantes para a gente refletir também. E traz um pouco também desse papel, né, do arquiteto. Acho que também esse é um outro ponto, porque ele traz... são artigos escritos também bem variados por arquitetos, tem
cientistas sociais, tem antropólogos, é um psicanalista. É um livro bem diverso nesse sentido, mas que traz um pouco do papel do arquiteto no sentido que mostra algumas pesquisas que não são tanto essa autoria da obra artística e tal, mas são projetos feitos como um coletivo, são projetos feitos a várias mãos e são projetos que olham para o uso da cidade, não para a construção de grandes símbolos, assim. Então acho que vale muito a pena por isso. Muito bom. Vamos abrir para a pergunta que a gente gostaria de perguntar, aproveitar, né, que a gente está aqui com a Simone e com a Bianca, que tem esses livros que fazem a gente se aproximar da arquitetura de uma forma diferente, né, que agora está sendo trabalhado pelos alunos do segundo semestre, e alguns deles estão aqui, né, que estavam ansiosos para jogar o Super Arquitetas e ficaram encantados com a possibilidade de levar mais a fundo as sugestões de vocês, né, que abre a minha o livro infantil, ele é um livro que tem uma genialidade, eu acho, porque ele consegue ser preciso, pegar a essência e falar com gente que é muito inteligente, que a gente que tem coragem de ir lá e perguntar, mas por quê? Né? Então, acho que parte desse livro tem sido bem interessante. Então, eu queria saber se a gente aproveitar aí a oportunidade de estar com a Simone e estar com a Bianca, que a gente podia trazer aí de questão para elas. Eu levo. Vou deixar com vocês aqui. Tá bom. Tem uma arquiteta brasileira que eu diria é a mais... É engraçado vocês falaram, é difícil a gente achar as arquitetas brasileiras, mas parece que quem está fora do Brasil acha as arquitetas brasileiras, né? E Carla Joaçaba, em 2018, não só fez uma exposição de destaque, foi um dos destaques da Bienal de Veneza, a mais importante mostra internacional de arquitetura do mundo, como ainda teve uma obra dela construída em Veneza, né? E é curioso, como Carla me parece uma figura quase que esquecida pela mídia especializada no Brasil, né? Então, veja, é uma arquiteta super premiada, uma arquiteta de uma obra potentíssima, conceitualmente falando, extremamente rica, que, mesmo assim, aparentemente, parece, ou melhor, não aparece, né, com o destaque que me parece lhe ser devido. E digo isto de uma arquiteta que não é que não teve reconhecimento em vida, teve. Primeiro, é muito jovem, né? Parece que estou matando a cara, né? Botando a cara. Jovem, né? Uma arquiteta jovem brasileira que já, no começo da carreira, já teve seu trabalho reconhecido internacionalmente. E aqui no Brasil, um certo silêncio ensurdecedor que se abate sobre a obra dela. E eu estou usando-a como um exemplo pela potência da obra dela, pela dimensão do reconhecimento da obra dela. Ela esteve, pelo que a gente soube, cotada até para o último prêmio Pritzker. E aqui no Brasil a gente vai esperar sair o Pritzker da Carla, para talvez ela ser entrevistada pela imprensa brasileira. Porque aqui não é só uma questão da arquitetura, né? É uma questão da sociedade brasileira em geral, né? Falo da mídia especializada no Brasil, mas alguém que faz uma exposição como ela fez num local como esse merece destaque. E é legal que está a Bianca aqui, porque acho que o assunto também transborda o campo da arquitetura e vai para outros lugares. Por que a mídia não se interessa por isso? Né? Por que isto não ocorre? Será que, se fosse um arquiteto homem, o impacto seria o mesmo? Né? Porque estou falando de algo que ocorreu há 4 anos atrás. Né? Ela esteve entre os destaques da Bienal de Veneza, e eu posso estar enganado, não sei se alguém pode me corrigir. Eu não lembro, na grande imprensa brasileira, eu acho que foi silêncio sepulcral. Né? Posso estar enganado, não me lembro, se alguém lembrar de alguma entrevista, E isso eu queria saber de vocês, até aproveitar, né, como temos aqui uma arquiteta e uma jornalista.
O que pode explicar isso para vocês? Olha, tá funcionando, né? Vai gravar. Nisso, eu posso dizer que eu estou tranquila. Porque o que eu ligava para a Carla, perguntando, Carla, tem projeto? Quero publicar. Você publicava? A Carla, a gente sempre publicou. E a gente sempre teve muito de olho nela. Não sei, enfim. Então, eu acho que assim, a mídia de arquitetura, no Brasil, eu acredito que tenha olhos bem atentos à obra dela. Agora, não sei de estudos ou quanto a obra dela é estudada, né? Então, a Carla, eu acho que ela é maravilhosa, mas ela projeta pouco, ela constrói pouco. Acho que esse é a grande, né? Acho que a grande questão ali é quais são as obras que normalmente, a quantidade de obras, às vezes é preciso ter uma quantidade de obras para alguém começar a prestar atenção, para a grande mídia prestar atenção, né? Não estou justificando, estou tentando entender um pouco porque está tão porque ela não aparece tanto assim. Então acho que podem ser alguns fatores. Agora eu não consigo, talvez ela seja a pessoa melhor para responder porque ela constrói pouco. E se necessariamente é preciso construir muito, né? Então acho que é essa coisa um pouco. Constrói pouco, mas constrói bem. Constrói Né? muito bem. A cada obra, ela constrói pouco, mas cada obra dela é um desbunde, né? Isso meio que isso. Quem mais? Eu vou fazer uma reclamação aqui, que só homens estão fazendo perguntas. Eu quero saber, quero ouvir a voz das mulheres. Você não tem pergunta? Não sei. Não estou inspirada. Fiz ontem um monte de perguntas na mesa de homens. Agora para as mulheres. Você se sentiu intimidada? Não senti intimidada. Não me senti intimidada. Eu acho que você falou uma coisa que eu acho legal. Eu não sou muito da turma da guerra, assim. Como arquiteta, eu quero estar no jogo. Por isso que eu gostei da ideia do jogo. Vocês colocaram as mulheres no jogo. Eu achei isso ótimo. Então, eu só tenho isso para falar. Eu acho que as mulheres querem ser reconhecidas por estarem no jogo, não pelo fato de serem mulheres. Então, eu acho que eu tenho isso para falar. Como eu estou na prática profissional há muito tempo, e eu passei muito tempo fora do Brasil, como arquiteta no escritório muito masculino, muito masculino. Posso dizer que eu era, de 300 pessoas, talvez a terceira mulher, sendo que as outras duas faziam papel de secretariado. Então, eu senti muito na Inglaterra, e eu era brasileira, né? Sou brasileira. Um escritório de engenharia, né? Não um escritório de arquitetura, porém eu fazia o papel de receber os escritórios de arquitetura, fazer a ponte com os escritórios de arquitetura para fazer a consultoria, que minha área também é bastante desenvolvida na área ambiental. Voltando para o Brasil, essa área praticamente, além das mulheres serem muito pouco reconhecidas, o trabalho na área ambiental é extremamente árduo. Então, já tinha 2 jogos muito pesados para trabalhar. Então, hoje eu sou sócia de um arquiteto, meu marido. Todo mundo deve conhecer ele. Porque o Aldo Urbinati, que nós somos sócios do Estúdio Tupi. Não é que eu quero fazer propaganda nenhuma, não. É só dizer que muitas vezes as revistas entram em contato com a gente. A gente publicou recentemente na revista, uma revista Projeto, conhecida, e muitos desses projetos eu desenvolvi. Mas eles querem a entrevista do Aldo. Claro, ele é genial, não tem nem a menor dúvida. Ele fala muito bem, ele é um cara muito à frente da lei
do texto de arquitetura, assim, da construção assim, a arquitetura está permeando a minha vida e a dele muito plenamente. Porém, eu tenho muita coisa para falar também. Então, eu sou professora de faculdade de arquitetura há muito tempo, dei aula na IEI, em crítica de arquitetura. Nunca veio na minha direção a pergunta. Não estou querendo dizer, assim, que eu me reconheço, não sou famosa nem nada, mas eu me reconheço do silêncio. E não, eu acho que a maior parte das mulheres talvez pensem como eu. Queremos estar no jogo. É isso. E reconhecidas como jogadoras. Você entendeu? Não como pessoas que estão no banco. A gente está no jogo. Eu estou na obra. Né? Eu estou na reunião, eu estou com o cliente, eu estou na briga. Na verdade, quando vem a briga, a briga vem na minha direção. Posso dizer que ele é intelectual e eu estou na guerra. Até porque eu acho que aprendi um pouco os ingleses. Defender, né? Mas, no final, é um depoimento, menos uma pergunta, Eu não sei muito se eu tenho perguntas. Em geral, a pessoa que fala que não tem o que dizer é que mais diz. É a que mais... Eu não sei se eu tenho perguntas. Mas essa fala da Andréia me fez lembrar, eu li que a Denise Scott Brown, ela ficava muito chateada porque ela trabalhava com o Robert Venturi e quando queriam saber a respeito da arquitetura, entrevistavam o Venturi. E quando queriam saber a respeito da questão feminina na arquitetura, entrevistavam a Denise. Nossa, então, que raiva, né, eu. Tem essa ideia de estar no jogo. O que vocês perceberam, né, como qualidade ou como alguma coisa que pudesse servir aí como um amálgama comum a essas arquitetas nas suas obras? Vamos falar das obras, não só da questão, né, porque... Enfim, como bem disse a Simone, não se trata de uma eterna lamúria, pelo amor de Deus, não é nada disso. Né? Mas a questão é qual a qualidade, o que a gente consegue perceber desse olhar diferente, por exemplo, um olhar diferente da Denise para a cidade, um olhar diferente da Lina Bobardi para a questão da cultura. O que, enfim, a gente consegue perceber dessa investigação, né? Dessa sensibilidade diferente? Mas o que a gente pôde se aprofundar um pouco mais, nós vimos que tinha uma relação... desculpa. É só porque está gravando, desculpe. Ah, está gravando? Tá bom. Vai ficar para a posteridade. Meu Deus, o que eu vou falar? Tinha uma relação muito grande com uma ideia. Elas alimentavam uma ideia, pelo menos as que eu me aprofundei, elas sempre estavam alimentando uma ideia que permeou todo o resto do trabalho delas. Por exemplo, a Marion, ela tinha aquela ideia de fazer aquele tipo de desenho porque ela achava que a arquitetura e a paisagem a vegetação tinha que ser uma coisa só. Ela tinha essa ideia, ela se alimentava dessa ideia. Existia sempre um conceito, alguma coisa além do projeto que as alimentava, como a Ting também era alimentada pelos sólidos platônicos. Ela falava, eu acho que eles são a chave da arquitetura para ela, os sólidos, o octaedro, esses sólidos. Então, assim, o que eu percebi nessas mulheres é que elas tinham uma ideia, eu não quero dizer paixão, porque aí sempre associa a mulher que tem paixão, homem não tem paixão, não é isso. Mas, assim, elas tinham uma ideia a qual elas eram fiéis e elas desenvolveram a obra delas em torno dessa ideia. Isso é uma coisa que eu vi bem marcante. Mas, assim, são tão diferentes as obras, os projetos, que o que eu consegui ver foi isso, na minha limitada capacidade de ver. Então, eu vou pegar carona nisso e vou pedir para vocês dizerem aí, né, individualmente, Simone e Bianca, 3 arquitetas preferidas de vocês. Não, isso não. Já fiz. 3 arquitetas preferidas de cada uma de vocês.
Eu tenho muitas, na verdade. Então, por isso eu acho que 3 é sacanagem. Tiradinha. Gente, eu estou aqui olhando. É porque assim, quando a Eu gente tenho conhece a história né, vai a fundo na história das arquitetas, são tantas questões assim, enfim, tantas histórias que a gente acaba descobrindo, que vai além do projeto, sabe? Se eu falar, são minhas 3 arquitetas preferidas, podem ser arquitetas de super obras, mas pode ser a Jane Jacobs, por exemplo, que foi maravilhosa e não é arquiteta, é uma urbanista não por estudo, mas por dedicação. Só não tinha o diploma. Isso, estudo de diploma, desculpa. Tem razão. Tem tantas, acho que outras. Tem essa questão também, formação exagerada. Desculpa. Não, eu estava ouvindo, na verdade, estou curiosa. Não, eu queria comentar mais uma coisa que me chamou a atenção nessa questão. A Jane Jacobs foi reconhecida, né? Apesar de estão dizendo aqui que não tinha muitos diplomas. Porém, do outro lado, desses 65% de arquitetas, né, para você encontrar um certo patamar para sua voz ser um pouco ouvida, eu acho que é um exagero de formação e de diploma e de coisa que você precisa exagerar para estar lá, no jogo. Que não é... Aquela linha lá de publicações me chamou a atenção. Porque daí precisava de uma comparação. Eu já tenho uma ideia para o seu jogo. Porque eu queria saber o seguinte, mulher quer jogar com todo mundo, não só entre as mulheres. Colocar alguns homens ali no meio. É isso aí. O Khan, por exemplo. Eu estou chocado com ele. Não, é que eu estou preocupada assim, com o jogo. Eu queria entender o jogo. Não, a Né? Jo Porque falou. a gente não vai Eu acho que ficar ela vai trabalhando falar. entre a gente. Eu acho que eu queria estar perguntando para a juiz. Mas Eu- porque ela falou que ela tinha que ser uma fera. Ela falou, eu tenho que ser Sim. uma fera agora que eu vou trabalhar sozinha. Sim. Então você vê que eu acho que nenhum homem fala assim, agora eu tenho que ser uma fera. O homem acha que ele é mesmo. Não, ele já nasceu. Na verdade, eu É. entendo o que você quer dizer. Mas Sim. o que a gente está dando aqui, e está dando para você, e eu estou assim, super feliz e até emocionada de conhecer tua história, é que a gente está dando só este olhar para que existem mulheres e que existem arquitetas e existem esse trabalho e que elas não precisavam se esforçar tanto assim que mas- de 350 mil diplomas e Sim. elas Muitas podiam ser- delas, como é que vieram aparecer no baralho? Porque foi a primeira que fez MIT, que foi a segunda. Depois a segunda que fez. Depois, a primeira a ser registrada no estado, nunca houve então, antes. caramba, quantas não foram Tal. Não. por MIT? Assim, estou dizendo, mas que estão no jogo. Sim, Não é? sim. Então, assim, que a gente tinha que ter não estou um dizendo, eu pouco sei de que parte, tem que chamar os símbolos, pra olhar, pra olhar, chamar a começar a atenção. olhar, porque eu mesmo, antes de fazer esse projeto, eu não tinha esse olhar. Sim. Poxa, mas aí, olhando as histórias, olhando a tua história, não, alguma coisa não está muito certa, eu acho. Vamos conversar mais. A minha história favorita de Louis Kahn, porque essa obra do banho, da casa da... Desculpa, obrigado. Da casa de banho, ela é central para a obra do Kahn. O Rodrigo estava, né? Quer dizer, quando você fala, o Kahn, ela estava preocupada com os sólidos platônicos. Esse é o Kahn na historiografia. Não é ela. Então, e eu confesso... A filha dela fala muito sobre ela e fala muito sobre isso também, dos sólidos platônicos. Você sabe que quando eu estava na Espanha, eu tive... Um dos trabalhos que eu fiz na pós-graduação lá em Barcelona foi traduzir a obra do Kahn para o espanhol. Tinha saído um livro dele, uma coletânea de textos do Kahn, e o trabalho da nossa equipe de pesquisa era traduzir, e eu fiz parte desse texto. Então, eu tenho
uma profunda admiração pelo Kahn, o arquiteto, e um esforço monumental, digno do Kahn, para separar a figura humana de Louis Kahn do arquiteto urbanista Louis Kahn. Há um outro documentário sobre Louis Kahn, que inclusive ganhou o Oscar, chamado Meu Pai Arquiteto... Como é que chama? Meu Arquiteto, My Architect, né? Que é Kahn tem várias famílias, tem vários filhos, e um dos filhos que teve contato segundo ele, 3, 4 dias que encontrou com o pai, faz um documentário absolutamente sensacional, cujo final é arrepiante, né? Porque é ele indo a Dhaka visitar uma obra do Kahn, que eu não sei mais se é do Kahn, né? Porque a nossa Ting, né? Se é ela quem falava dos sólidos platônicos, a obra de Dhaka, assim como a obra inteira do Kahn, é dela. E pior, Louis Kahn é usado sempre como exemplo, pelo menos no meu tempo de faculdade, falava-se assim para a gente, não se preocupe com a primeira obra. Louis Kahn começou a construir com 50 anos de idade. E eu fico aqui a pensar uma outra data para Ting, é quando que Kahn encontrou com a Ting. Porque pode ser pior ainda. Olha, se ele foi com os 45 anos que ele encontrou a Ting, já é assustador. Né? E isto é um processo que a gente tem que... ou seja, eu estou dizendo, faz 30 anos que eu estudo Louis Kahn. E é a primeira vez que eu ouço falar na Ting. Certo? Ou seja, então aqui é absolutamente assustador, porque academicamente debrucei não vou dizer uma grande, mas um ano da minha vida acadêmica dedicada exclusivamente a estudar o pensamento de Louis Kahn. E esta figura tão importante, a ponto de definir conceitualmente a obra de Kahn, nunca tinha aparecido. Até porque não foi a única das mulheres abandonadas por Louis Kahn ao longo da vida. Ele tem uma coleção. E, para quem não sabe, ele morre sozinho na Central Station, também como indigente. Diga-se de passagem, ninguém reconhecia, ninguém sabia que era Kahn. Ele morre na Central Station de Nova York. E depois teve um infarto esperando o trem, morreu sentado, acho que estava sem documento, não sei, não foi reconhecido, posteriormente o foi. Mas, enfim... essa colocação é de tudo que eu ouvi aqui, eu agradeço as duas, porque, para mim, algo que é muito simbólico do que a gente está discutindo nessa semana. Né? Quer dizer, só falta, e eu estou quase certo disso, que tenha sido ela mesmo, ele com 50 anos, que ensinou Louis Kahn a fazer arquitetura. Ela fala que no final não dava mais projeto para ela. Claro. No final da vida dela no escritório. Por isso que ela saiu do escritório. Vamos ver essa inflexão também, né, na pesquisa. Depois que ela foi embora, o que aconteceu? Antes e depois, né? E o Kahn é mencionado 2 vezes no livro, né? Só para fazer um contexto, né? O Kahn é um dos poucos arquitetos que é mencionado, não como um exemplo a ser destruído, um dos poucos que os dois trazem. Eles não acabam com o Kahn. Aparece 2 vezes o Kahn no livro falando bem do Kahn, porque o Kahn nos dizia que geralmente, uma vez o Kahn nos contou que eles eram muito próximos a Kahn. Bem lembrado, o livro os 3 coautores foram alunos de Louis Kahn. Ou seja, Louis Kahn é, de certo modo, a figura por trás de Aprendendo com Las Vegas. Né? Então, olha só onde a gente está indo parar. Ela fala que eu venho por ele realmente trabalhando na base junto aqui. O Venturi trabalha na base do... Aquela torre? Um pouquinho junto com o Kahn. A torre do Kahn, que é A torre do Kahn, que não é do Kahn. Mas eu só... Será que não foi a Denise que ajudou? Mas a Denise não estava lá, deve ter feito. É da Ting e da Denise o projeto. Muita sacanagem. Quer dizer, nós estamos descobrindo de fraude. A estrutural o quê? A torre ou a base? A arquitetura estrutural o quê? A torre ou a base? A torre da arquitetura estrutural é o quê? Muito bom. só a base.
Mas acho que isso traz, né, essa ideia de que é importante essa revisão historiográfica. Não só esse olhar para trás, mas esse olhar para frente também. E de quanto, né, nós, mulheres, também desconhecemos, né, esse potencial de proposição, quanto que, às vezes, né, tem aí uma ideia de insegurança ou de menos-valia. Então, essa transformação, eu acho que também tem que partir, né, das mulheres, das nossas alunas que estão aqui. E eu acho isso muito, muito importante. Pensar que, né, eu sou um pouquinho jovem há mais tempo que você. Né? Há 30 anos atrás, quando eu estava saindo da faculdade, nem se imaginava. Foi há 30 anos, eu errei. Ah! Então, né? Me enganar. Pensar que estudei numa turma que era 50% de homens, 50% de mulheres. Mas, enfim, sem a gente imaginar que podia fazer esse tipo de pergunta. Então, a gente já andou. Né? Já andou. Considero que sim. Só por ter esses sites, ter tudo... Por estar aqui. Estar aqui. Isso é muito bom. Mais alguma pergunta? Senão, a gente encerra e vai passar para os autógrafos. Então, né, queria agradecer a presença da Bianca Antunes, da Simone Sayeg, né, agradecer a oportunidade de ter tido vocês aqui na segunda edição do Simpósio de Arquitetura e Urbanismo da FAAP. Parabéns pelo trabalho de vocês e que venham mais jogos, assim, que venha mais novidade, isso que a gente está muito contente de ter tido vocês aqui. E ela vai estar no jogo. Vai jogar o jogo.